Obesidade é uma doença e é uma doença que não tem cura. Obesidade é pior do que viciado em drogas. Você mata alguém pra comer? Obesidade Curtiu é uma Cortes? doença e é uma Deixa o doença que like, não tem se cura. inscreve e bora pro Então, a partir vídeo. disso daí, obesidade é uma doença e é uma doença que não tem cura. Então, a partir disso daí, a gente pode entender que, às vezes, um procedimento não é suficiente. Se a obesidade é uma doença multifatorial, né? Ela é uma doença que ela Concordo. vai trabalhar com mais de um fator em que a pessoa precisa trabalhar, precisa tratar. Então, quando você fala de obesidade, você fala de número de células adiposas que estão predispostas a gerar aquela quantidade de energia. Se eu retiro esse número de células adiposas, o seu corpo vai voltar para aquele número de células. Eu vou Existe te dar a um memória exemplo. muscular e de tecido, né? Exatamente. Sim, naturalmente. Então, Ok, concordo. se eu tenho 70 quilos hoje, eu tentar emagrecer, eu emagreço 5 quilos. Isso é uma particularidade, não precisa necessariamente esse fator da memória muscular ser uma doença. Na minha visão. Mas eu só estou pontuando uma das coisas que você falou. Você falou Sim. muitas coisas. Uma vez que você produziu um número de células adiposas, seu metabolismo vai voltar para aquele número de células adiposas. Vai querer, né? Uma das opções que a gente tem, que a gente que é personal trabalha muito, é devolver aquela força, devolver músculo ao invés de gordura, fazer essa troca. Então, dentro desse processo, a nossa principal ferramenta, e foi há muitos anos, antes de caneta, antes de qualquer coisa, é devolver como energia a musculação, o músculo. Vai lá, Vitão. Vamos lá, você falar que a obesidade é realmente comparável ao sofrimento. Acredito que realmente sofrimento existe, mas não tem como comparar porque você mata alguém pra comer? Eu não preciso, porque esta droga, a qual eu sou vamos dizer, independente, isso existe estudos para isso, comprovar isso, eu não preciso matar ninguém para isso. Eu peço de maneira muito fácil. Ela permeia todo o universo, em toda a temporalidade, ao longo do dia, para mim e para você. Concordo. E para os nossos parentes. Mas você falar que é pior, imagina uma mãe que tem Alguém mataria para poder alimentar um ente querido, para poder se alimentar? Eu acho que a história prova que sim. Sim, mas não é um obeso, não é? O obeso viveria mais sem comida, né? Não, viveria mais sem comida, né? Mas eu acho que comparar... Mas mataria sim. Comparar ser pior do que o uso Mataria, de drogas, eu acho que não tem cabimento falar que seria pior. Lógico que é um sofrimento, mas quando a gente pega e põe que a pessoa entra no tráfico, a pessoa mata, a pessoa rouba para conseguir ter acesso a esse tipo de droga... Mas eu não preciso. Até as amebas agem por incentivos. Eu não tenho incentivo de assaltar, de ir pro tráfico, porque eu não preciso. A minha droga, ela é constante na minha e na sua vida. Para você, ela não se torna uma droga. Para mim, ela acaba se tornando. Mas é simplesmente pelo incentivo. Eu não preciso assaltar ninguém. E essa é a clareza. Em um debate, ninguém precisa vencer ninguém. Tá? É apenas uma abordagem de ideias. Eu acredito que eu vou concordar muito com vocês aqui. Mas eu acredito que esse é o ponto. Eu não tenho incentivo para matar alguém por causa da obesidade, por causa da comida. Só isso. É o milkshake mesmo. Ô, louco, Mesmo? o cara trouxe o milkshake. Cara, Ó o incentivo aí chegando. tocou no meu coração a iniciativa de vocês. Que todo programa seja tão proativo quanto o Canal Foco. Eu não vou tomar não, você tá doido? Pra amanhã você está aí na internet, tá tomando não, cacete, vai ficar aí. Esse... Aí quando fala que não é uma escolha, aí ó. Quando fala que não é uma escolha, Mas aqui não eu tô escolheu. forte pra resistir. Hã? Aqui eu tô forte pra resistir. Mas quantas vezes eu já não... Vou falar de drogado. Isso é um ponto... Ó, quantas vezes e eu acho que quem tá do lado... Porque a gente às vezes se esquece que tem pessoas assistindo. Tem milhares de pessoas assistindo. Eu, por exemplo, eu sei... O obeso sabe o que não tem que comer. Por exemplo, eu já rejeitei. Vou dar um exemplo. Um chocolate ou um biscoito. E joguei no lixo assim, da cozinha e tal. Depois eu vou lá e busco. Isso é humilhante. Isso é degradante. Hã? Não parece uma droga? Não tem o mesmo característica de um... Não tem? É, mas você buscar no lixo ali ou na pia é diferente de você ir lá na Cracolândia e morar na Cracolândia. Mas eu não preciso, porque, ó, aqui, ó. Não, concordo, mas eu acho que o ponto é, não dá pra comparar e falar que é pior do que o uso de drogas. Eu acredito que é comparável
ela só não é esse debate só não é entendível dessa forma. As pessoas não têm a clareza o quão limitador, degradante, num bom sentido, tá? Mas você estar refém de si mesmo através de algo que é uma droga que permeia 24 horas do nosso dia. É pior do que outras drogas, é o que eu acredito. Obesidade é pior do que viciado em drogas. Tá. O obeso compulsivo, não um obeso qualquer, tá? Um obeso profissional, compulsivo. Champions Certo. League, Copa do Mundo. Sendo que a pauta anterior, você não consideraria que a obesidade é uma doença. Eu reconheço que seja, mas eu acho perigoso tratá-la dessa forma. Sim, você reconhece, mas você acha perigoso. Só que aí, quando se compara com outra doença também, porque as duas que uma é mais grave que a outra. Você acha que uma tá mais acessível? Eu acho que os dois estão numa situação que pode sair daquilo ali. Isso, não tem pior, não tem melhor. Não tem uma comparação. Não estou para falar... Assim... Isso aqui é apenas uma provocação. Muitos dos títulos aqui são meramente provocações. Certo. Vim aqui provocar. Então, obrigado por isso, é inteligente da sua parte, agradeço muito. Os dois são tratados como doenças, os dois são compulsões, os dois são problemas que são multifatoriais, são problemas sociais, psicológicos, tem várias questões envolvidas. Então, eu acho que não tem um que tenha fácil acesso. Você é branco. Eu não sei onde você cresceu. Eu cresci na favela. Então, você pode ter certeza que lá a droga, para qualquer pessoa, tem também um fácil acesso. Acessível. Então, não acredito que seja uma coisa que seja... Tem obesos já? Eu acho que... Tem obesos? Muitos. Muitos. Muitos, assim como na sociedade. Existe um estudo chamado... Senão, eu posso estar enganado novamente, eu não me importo, eu não sou expert aqui. Eu só falo do que eu vivo. Mas, se não me engano, tem um estudo, um estudo social a nível mundial, que é a síndrome do suco de laranja. Que, por incrível que pareça, classes um pouco mais desfavorecidas financeiramente são mais favorecidas ao obeso, exatamente. Aonde chega industrializado no mundo... Aí a gente entra no fator uma doença multifatorial. Tem várias questões. A pobreza traz obesidade. A pobreza leva a obesidade porque, por exemplo... O multifatorial é uma palavra bonita, né? Uma pessoa rica. Pode falar. Uma pessoa rica. Ela tem dinheiro, ela tem grana para ir lá no Hortifruti comprar várias coisas saudáveis, orgânicas. Uma pessoa pobre, às vezes, ela tem R$10. O que ela vai comprar? Ela vai comprar um miojo, ela vai comprar um salgadinho. Sim. Então, não dá pra gente colocar em níveis, sabe? Eu reconheço. Então... Eu reconheço, mas assim, a droga, comida, quando se torna uma droga para... quem tem uma compulsão severa... É igual para quem usa droga mesmo ilícita. Porque afeta o psicológico da pessoa. É igual no sentido de gravidade, de degradação que pode atingir as consequências. Mas eu coloco a obesidade e, como novamente, eu entendo a dor de qualquer outro compulsivo de outra situação e respeito e entendo isso. E tudo bem discordar, achar que outro é maior. Mas como eu vivo a obesidade... Infelizmente, não me orgulho disso, mas eu estou buscando me equilibrar, eu acredito, pelo fato de eu sentir. Uma coisa é você achar. Eu acho que realmente pode doer muito, outra compulsão, mas eu te garanto que a obesidade dói muito. É uma diferença. Uma coisa é eu achar, eu estudei, eu vi. Uma coisa é eu sentir. Então, por isso é que eu digo. Isso não quer dizer que eu queira dizer que a obesidade... Eu não estou me vitimizando aqui, longe disso. Concordo. Eu não estou dizendo que a obesidade é pior do que os outros. Só que eu vivo isso. A maioria das pessoas obesas, elas entram neste papel. Não estou falando que seja um vitimismo. Não estou falando que seja um vitimismo. Porque se a gente for olhar a fundo, tem muita gente que está acima do peso porque a obesidade não é uma pessoa gorda. Usar bomba é pior do que ser gordo. E você tem bomba, usa bomba? Não tenho. Na verdade, eu queria entender por que você acha que é pior. Muitas pessoas que, obviamente, têm uma disciplina e usa pela validação social, estética e pessoal determinados esteroides e tudo mais, bomba, vamos colocar bomba, né? Elas fazem muitas vezes por uma questão do ego, da validação, diferentemente de um obeso. E eu estou fazendo uma comparação por quê? Porque enquanto muitas das vezes... pessoas, e eu não, novamente, eu não sou contra eles não, conheço vários marombeiros, são pessoas extraordinárias. Inclusive temos alguns aqui, né? O ponto é
Enquanto, muitas vezes, essas pessoas dizem, o gordo é gordo só porque quer. Todo gordo é safado. A obesidade se resolve de maneira simples e tudo mais. E aplaudem, sei lá, dá um exemplo, jovens que estão injetando essas substâncias e morrendo, como muitos tivemos agora, recente. Eu acho isso mais imoral, essa compulsão, se é que pode dizer que é uma compulsão, esse vício, essa vontade de ter essa dopamina por essa validação mais imoral do que a questão da obesidade. Certo, vamos lá então. O que é muito julgada por algumas dessas pessoas do outro lado. Concordo com você em partes. Vamos supor, no caso você falou um pouco mais sobre o jovem que morreu ultimamente mesmo. Não, mas sim, ele foi um ponto, sim. No caso você falou, apontou ele e tal. Em questão de atletas usam para um fim em específico, certo? Concorda comigo? Ótimo. Agora você vem dizer que é pior do que ser gordo. Isso é uma provocação apenas. Certo, excelente. Eu discordo com você, pelo simples fato de que eles fazem, primeiro, conscientemente, claro, e segundo, porque eles querem sim chegar em um objetivo, com foco, disciplina, entendeu? E muitas das vezes eles conseguem ser até mais saudáveis do que um gordo. Quando você fala gordo, obeso, naturalmente você imagina que é uma pessoa doente, não é isso? Porque é uma pessoa que vai morrer, não é isso? Certo. Você conhece um cara que chegou ao extremo do uso de bomba anabolizante com 80 anos, irmão? Com 80 anos? Sim. Não. Exato. Ao ponto que eu levanto da questão de comparação e aí trazer um debate, não quer dizer novamente que eu sou contra, e cada um faz o que quer da vida. Você falou a questão psicológica. Exato. A pessoa que é viciada na ideia da validação, do esporte, da estética, 100% por isso, ela não tem nenhuma dependência biológica ou algo parecido, coisa que o obeso tem. Certo, concordo. Entende? Então, o meu ponto aqui não é que talvez um seja melhor do que o outro, especificamente. Esse não é o ponto. O ponto é que, enquanto muitas pessoas aplaudem algo que mata tanto quanto, a única diferença é que existe ínfimo número de superatletas ou pessoas viciadas nesses anabolizantes, quanto existe 2 bilhões de pessoas com obesidade. Mas mata tanto quanto. Esse é o ponto. Obrigado, irmão. Voltei. Não é bombado, não. Bom, como eu falei pra você que eu tive obesidade infantil... Mas pode ser bombado internamente, né? Eu também sou um homem trans, então também faço uso de hormônios. Certo. Tudo com acompanhamento médico também, pelo SUS. E aí, o que eu queria trazer, que eu não concordo quando falam que o hormônio ele é pior do que você ser gordo, foi porque um dos caminhos pra gente emagrecer é a gente desenvolver massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais o nosso gasto calórico. Então a gente acaba usando mais a gordura. Então, por exemplo, numa hormonioterapia, a testosterona ela é muito utilizada também para a gente conseguir mover as células de gordura para a gente atingir fins de características específicos. Então, como a testosterona e os hormônios eles também ajudam a gente a construir a massa muscular, e quanto mais massa muscular a gente vive mais, teoricamente, mais gordura a gente teria mais dificuldades. Perfeito. Eu já não concordo muito com a questão do hormônio não ser pior do que ser gordo. O problema é o fim disso. O problema é as pessoas não se cuidarem e não irem aos médicos para fazer isso de forma adequada com a quantidade certa de hormônio. Esse é o ponto. Por exemplo, você fala que aumenta a massa muscular e isso é benéfico. Mas é curioso, ao ponto, é interessante pelo menos sabermos que boa parte das fatalidades, das mortes que acontecem com o uso indiscriminado de anabolizantes, às vezes é coração grande demais. Porque o coração também é um músculo e também hipertrofia igual. Exatamente. Você utilizar meios externos para aumentar e acelerar determinados músculos pode vir a ser o seu tombo, não é? Da mesma forma que a gordura cobrindo todo o coração também vai dificultar. Isso mesmo que eu ia falar. Que aí a gente tem a questão também a parte cardíaca que a gente estava falando. O músculo vai hipertrofiar como qualquer outro músculo.
E aí, assim como a gente tiver uma sobrecarga de gordura, você também vai entupir as artérias do coração. Quem é mais saudável? Se músculo for sinônimo totalmente de saúde, que não seja, o cara gigantão seria mais saudável do que como é aquele negócio, os ginastas, por exemplo? Eu defendo a parte da gente, quem tem mais músculo vai conseguir viver mais, ter mais longevidade. O marombeiro que utilizou de Exatamente. de aceleração do músculo, ele vai viver mais do que um ginasta? Ah, não, com ginasta não, mas porque o ginasta não fazendo uso de nenhum anabolizante de uma forma natural, talvez ele tenha mais chances mesmo, porque de uma certa forma o hormônio, assim como... Perfeito, esse é o ponto. O manjaro e outras substâncias, elas também vão afetar a gente de alguma forma. Mas eu acho que ele é mais benéfico do que vai atrapalhar. Depende da dose, né? As canetas não são a solução e muitas vezes é vendida dessa forma. Assim como quando eu ia no médico e ele dizia, tem que ser bariátrica de todo jeito. Não leva muitos minutos para o profissional do outro lado dizer, é interessante você usar determinada caneta. Não, eu concordo que a caneta ela não é a solução, mas igual o amigo falou, é uma muleta. Porque a obesidade ela tem vários graus. Eu não gosto, a pessoa está tentando sobreviver. Vou falar de outra forma. Ela está tentando sobreviver. Assim, para você sobreviver, você não segurar a muleta, não? A obesidade ela não tem grau? Você não chegou lá naquele grau muito grau alto? 55, você, talvez, graças grau a você, 60. a não sei o quê, você... Aê! Seu nome é, irmão? Eu sou o William. Eu vi que você tem um bom argumento do outro ponto. Então, nesse ponto, meu argumento principal para mim, a caneta é a solução. Por quê? Okay. Ela foi desenvolvida para um público específico de obesos. Você trazer para mim... para você. Inicialmente ela foi desenvolvida... Com o intuito de... Para outro tipo de situação. Beleza. Vamos trazer... Para resistência à insulina, não é isso? Perfeito. Então não foi para obeso. Só Beleza. que é extremamente convidativa, lucrativa e conveniente. Entre o lucro... Outra concordo. Correlação. Não, do lucro eu concordo. O ponto é, para a forma que você precisa, que é um emagrecimento, ele vai exigir um déficit calórico através de evitar alimentos calóricos. Quando você está na sua compulsão alimentar, você vai buscar principalmente o que te traz felicidade dentro da alimentação. Existe Vou dar um exemplo do lanche, de qualquer outra coisa, pizza, sorvete, Concordo, seja o que for. A caneta ela vai inibir a sua fome, pelo menos a quantidade que você vai conseguir utilizar daquele alimento. Então, para você, no seu fim, seja ele compulsivo, tudo bem. É o ideal para você. É o que vai te ajudar. Você acha que a caneta é melhor para mim, que tem uma compulsão extrema e cheguei a níveis absurdos de obesidade, ou para quem precisa perder 20 quilinhos? Para você, com certeza. Eu acho muito mais para você. Não é louco isso? Você ter essa opinião, e tudo bem. Mas eu posso explicar, tá? Não, tudo bem. Só que o ponto é, ela foi desenvolvida, vamos colocar aqui para diabetes, tudo bem. Mas para o tipo de caso que você tem, o mais ideal é uma caneta para te ajudar nessa tirada de fome. Todos nós aqui somos personagens, todos nós aqui trabalhamos com exercício físico. A atividade física, em nenhum momento, ela deixa de existir com essa caneta. O outro participante que colocou como argumentação a perca de massa magra... Meu ponto não é a atividade física existir ou não, tá? Então, e esse é o ponto. Ela vai existir sempre. Então, o que vai mudar para você no seu caso? A caneta, ela vai tirar a sua fome. Perfeito. E eu te falo com convicção de quem chegou a mais de 300 quilos. De quem, novamente, tinha um balão gástrico. Perfeito. Um super obeso, um compulsivo, não come por causa de fome. E a ideia um cara viciado em algo vai tirar a quantidade que você vai comer. Um cara comer. viciado em algo, tá? Ele não para de usar aquele algo porque ele tá saciado. Só fumei uma pedra hoje, tá de boa. Não. Concordo, mas então, se tiver uma caneta que tirasse essa introdução dele ao primeiro boss, exato. Ajuda. Mas esse é o ponto. Mas o argumento para mim é esse, ele te ajuda. Mas é o que mais vai te ajudar. Não, eu concordo com o que você falou e estamos cientes de que é uma substância que, assim como outros métodos e outras substâncias, existem substâncias químicas. O quanto é que eu não tomei de comprimidos na adolescência, cara? Dá pra falar os nomes, mas você sabe, tem vários. Perfeito. Se tivesse a caneta, seria muito menor. Mas eram comprimidos que agiam também no cérebro e tirava também tirava aquela sensação de ansiedade e de compulsão para comer. Também eram assim. Mas você concorda que você errou a dose, ele também vai ter uma perca do efeito?
Porque vamos entrar naquele ponto... Pode acontecer. Então, mas vamos entrar naquele ponto do remédio, entre o veneno e o remédio. Se você errar a dose da tizepatida, você vai ter uma perca da qualidade do seu resultado final. O problema para aquela pessoa de 20 quilinhos que ela precisa emagrecer é que provavelmente ela vai errar a dose, ela vai ter uma perca daquela fome do alimento ideal e vai perder a disciplina. Vamos definir nosso objetivo final, tá? Esse é um ponto. Eu tô falando do objetivo final, você tá falando do início. Eu tô falando do ponto de chegada do trem, você tá falando da estação que você embarca. Para mim, ele vai usar durante todo o processo. Então, engraçado que inicialmente os profissionais da indústria diziam que não precisava. Há muito pouco tempo atrás, se dizia que não, relaxa, para com essa resistência e tal, eu sei que você tem essa abordagem, esse pensamento, mas, bicho, é só por 6 meses. O protocolo oficial é esse e tal. E eu já dizia, isso faz muito pouco tempo, e eu já dizia, cara, não vai levar muito tempo e vai ser permanente, pode apostar, são os incentivos. É porque minha mente gira nisso, dos incentivos, para mim era óbvio que isso ia acontecer. Não demorou muitos meses para que se tornou, o que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Não é porque eu sou vidente em alguma coisa. Pode ser uma resistência sua ao protocolo. Assim como na hora do nutricionista. O que eu tô falando é contradição. Quem me falou, mais de uma pessoa que, cara, relaxa, porque o protocolo é só 6 meses e tudo mais, foram profissionais, diplomados. E estes mesmos hoje já assumiram a ideia de que eu já tinha abordado antes para eles. Que eu disse, cara, será para sempre? Esse é o ponto. É lucrativo que seja para sempre. E, cara, eu não sou contra. Se você quiser fazer uma cirurgia, eu sou capaz, e eu já recomendei o uso de canetas para pessoas próximas a mim. Já. Não. Eu não sou contra. Eu posso fazer uma publi disso, irmão. Eu concordo. Eu não tenho problema com isso. A questão é, a salvação é o quê? Individual. Perfeito, sempre vai ser. Exato. Só que o problema é que as pessoas, elas querem ser emagrecidas. Elas querem ser emagrecidas. E eu entendo porque dói, irmão. Dói. Eu sinto essa dor. Eu sei o que é estar preso no próprio corpo, com um quarto fechado, sem sair de casa. Só que eu acho que o resultado final, quando a minha afirmação é solução, eu estou falando do resultado final, eu acredito que você é constituído por 3 coisas. É o seu físico, certo? Que impacta diretamente o que você consome, o alimento. Okay. É a sua mente. E eu acredito no espírito. Tem algumas pessoas que podem não acreditar, eu acredito no espírito. Você é uma junção dessas 3 ambientes em um só. A gente quer resolver o problema do desequilíbrio de coisas que geralmente está muito ligado, não apenas, está ligado ao físico também, mas o físico e ao espírito apenas com o físico. Vai ajudar no início? Pra caramba! O balão me ajudou muito no início. E as canetas que eu usei me ajudou muito no início. Só que eu não queria me ajudar naquela época, que é a salvação individual. Okay. E eu engordava, eu consegui engordar. Você entrou num ponto que você teve o resultado no início e se perdeu no caminho. Mas você concorda que a ideia de a caneta ser a solução, que é onde eu debati que para mim é que ela te ajuda a arrumar esse equilíbrio. Primeiro pela parte física. Ela maqueia o equilíbrio. Por um momento pode maquiar no seu início. Ela não equilibra. Mas aí é como você tá vendo a solução. Você tá vendo de um outro ponto. Quer ver um exemplo? Não, eu só vou lhe dar um exemplo. Eu não tô aqui para vencer o debate. É só não é sobre vencer, não. São opiniões para trazer ideias. Isso é perfeito, isso é muito saudável. O que é que corrobora a minha questão de dizer que não é a solução e você está falando que ela equilibra? Ela não equilibra. Ela não equilibra. Se equilibrasse, ao parar de tomar, as pessoas não voltavam. A cirurgia não equilibra. Os números estão aí. Os números de uma... Cara, presta atenção. Meu irmão, se uma intervenção que é quase que um consenso, que para muitas pessoas gera consequências de vitamina, de tudo mais, e coisas piores, inclusive... As pessoas reganham, porque o problema não está naquilo ali. O que dirá injetar algo apenas? Ao parar, não tenha dúvida. Lembra que uma pessoa no início aqui falou que o corpo ele quer voltar para aquilo inicial? O corpo quer. O corpo vai ficar... Se eu usei algo para mascarar o meu desequilíbrio, ao parar de usar essa substância externa, eu tô falando de algo interno, você tá falando de algo externo. Mas a ideia não é mascarar. Eu vou querer expandir de novo. A ideia é como você tá vendo a solução dela. A ideia não é mascarar.
O fato Eu tô dessa falando do resultado final, tá? Então, o fato dessa homeostase ser quebrada e o seu corpo ter a tendência a voltar para sua homeostase, ela acontece tanto para o magro quanto para o gordo. Tanto para o cara que quer crescer, o magro que quer crescer, quanto para o gordo que quer emagrecer. A caneta, ela tá te dando o caminho e você tá vendo como outra solução. Ela me dá uma ajuda. Ela não me leva no caminho final. Essa é a minha crença. A soma de fatores sempre vai ser, mas a caneta, ela Mas o vai ponto te é dar que as esse pessoas hoje benefício. acreditam nisso. Você tem que entender que a caneta é como se fosse um veículo para aquilo. Você tá considerando que a caneta vai Sabe o ser que já um me veículo. falaram? Não, deixa eu terminar, deixa eu concluir. Você tá na sua cabeça. Não, é o que você falou, pô. Deixa eu terminar. Você falou que tá ela é a solução. concluindo- Sim, você tá concluindo que a caneta vai ser um Então a carro que solução você é usar vai pra entrar vida. e nunca vai descer. Vai ser a solução pra vida. O ponto é que É a vida você desceu do carro antes de chegar no Tá. ponto final. Esse é o ponto. Você acha então... Eu mas acho você- que ela... A solução Concluindo. pra vida toda. Deixa eu continuar. Ela é um veículo. Ela vai te levar do ponto A ao B e o ponto B vai ser o final. Imagina que vamos apostar uma corrida aí E quando você chegar no ponto B, emagreceu. Deixa. Emagreceu. Você vai manter a sua rotina já magro. O ponto é, você nunca chegou nessa Experimenta rotina já tirar. magro. Então, A mas bariátrica você nunca leva a chegou pessoa no nesse resultado final a emagrecer? Nem sempre. A bariátrica A maioria já não é das um pessoas. carro. Eu já não considero a bariátrica um veículo. Por quê? Ela te limita... Não, ferramenta. Ferramenta, não veículo. Porque ela vai te Mas você- limitar o obeso- fisicamente irmão, por um tempo. As pessoas agem por dois motivos. Fugir da dor ou se aproximar do prazer. Ok. Não é isso? Ok. Se eu tenho algo que me gera dor, eu quero fugir disso. Através de quê? Vamos dizer... Aí cada um faz suas escolhas. Perfeito. Vamos dizer que você usou o veículo caneta. Pra emagrecer. Ou a bariátrica. Pra Tanto perca de faz. peso. O objetivo é ficar magro. A maioria das bariátricas chega no final. Meu ponto final é como se fosse um veículo. Se eu cheguei até aquele lugar a pé e você chegou com o veículo, não tem mérito de um lado ou do outro. Concordo. Só que quando você chegar nesse ponto e estiver mais magro... O que vale é a bom. vida. Perfeito. Só que você desceu durante o trajeto. E você considera isso Eu como não- se fosse não, o não. final da caneta, entendeu? Que eu já usei. Tudo bem, mas você nunca emagreceu até o final. Você nunca seguiu um protocolo até o final, seja ele o tempo Mas, que irmão, for. eu entendo, veja só. Se todas as outras substâncias que me faziam ter um controle maior no início não me fizeram isso a médio e a longo prazo, porra, eu tô falando do que eu É que vivi. médio e longo prazo é muito curto pro tempo que você tá definindo. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, pode ser 3, mas quando você chegar num projeto, se você chegar no final e emagrecer, dali em diante é outro. Mas você tem como comprovar, o negócio é novo, né? Nunca tem como comprovar. Então ninguém tem. Nem eu, nem você pode falar que ela garante.